Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, 10 de outubro, uma quinta-feira, chuva fraca em São Paulo, por volta aí de 20 graus, alerta amarelo. Bom, o tempo ele é assim mesmo, ele muda, a gente se adapta, mudanças climáticas, como diriam aí os globalistas, né, do Comitê dos 300, assunto de hoje, o Comitê dos 300. Bom, hoje é mais um vídeo de cunho histórico e que pretende desvendar uma grande conspiração, uma conspiração real que vem sendo perpetrada aí há várias décadas e pode-se dizer há vários séculos. É mais um vídeo que vai requerer mais de uma parte, possivelmente em dois vídeos. Bom, então o tema nosso de hoje é o Comitê dos 300. O Comitê dos 300 é uma sociedade aí bastante discreta, muito pouco conhecida, né? Mas que está por trás de instituições mais conhecidas e de grande influência. Veja, ela é composta de membros da mais alta classe governante, que a gente costuma dizer globalistas. Historicamente, incluiu aí membros da chamada nobreza negra europeia, bem como das famílias monásticas oficiais reais da Europa, basicamente. Estes aristocratas aí, denominados como nobreza negra, veja, decidiram quando a rainha Vitória, que foi talvez a mulher mais, a governante mais famosa de sua época, ela faleceu. Então, de modo que eles adquirissem um grande controle sobre as nações, controle esse que foi bastante, digamos, representado aí pela própria era vitoriana. Então, com a morte da Rainha Vitória, eles querem adquirir um maior controle ainda sobre as nações, sendo que o Império Britânico ele vai se consolidar, né, através bastante por causa desta sociedade secreta. Bom, seria necessário aí que os aristocratas aí da nobreza negra, chamada Horda Negra, né, por que não dizer da máfia casar, fizessem negócios com os não aristocratas. Ou seja, eles iam fazer negócio com a alta burguesia industrial que já estava crescendo no Reino Unido, na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Desde que esses não aristocratas, vejam bem, fossem líderes poderosos de empresas que já tinham um potencial transnacional, um potencial multinacional ou global. Bom, então veja bem, as fontes destes dois, acredito que dois, talvez três, acho que em dois vídeos, hoje é a primeira parte, são as obras do estudioso John Coleman. John Coleman. Poderei falar melhor depois sobre John Coleman. E ele escreveu vários livros sobre este tema. Ele é um grande conhecedor deste tema. Conspirators Hierarchy. The History of the Committee of 300. Então, a hierarquia dos conspiradores, a história do Comitê dos 300. Uma outra obra, Diplomacy by Deception, né? A diplomacia através da decepção. E One World Order, Socialist Dictatorship, One World Order, uma ordem mundial, a ditadura socialista, todos de John Coleman. Bom, o Dr. John Coleman, ele diz o seguinte, veja só, vamos conhecer um pouco sobre a história dele. Veja, ele diz o seguinte, olha, na minha carreira como funcionário do Serviço Secreto de Inteligência da Inglaterra, o MI6, em várias ocasiões tive acesso a documentos confidenciais. Numa ocasião, eu trabalhei em Angola, na África, no oeste da África, e tive acesso a uma série de documentos confidenciais. O que eu li me deixou bastante preocupado e me lançou numa certa direção. Decidi que era necessário desmascarar o poder que controla e manipula os governos da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então, o Dr. John Coleman, ele disse isso numa carta em novembro de 1991. Bom, alguns indivíduos mais sagazes, aí temos feito vários vídeos sobre este tema, já perceberam que as pessoas que governam os Estados Unidos não são aquelas que verdadeiramente controlam os assuntos políticos e econômicos.
tanto num nível doméstico como num nível internacional. Veja, muitas pessoas, principalmente hoje em dia, buscam aí na imprensa alternativa, como é o caso do nosso canal, por exemplo, os fatos possíveis de serem conhecidos sobre o chamado governo oculto, Deep State. Bom, hoje temos importantes autores sobre este tema, como o próprio Dr. Coleman, né, que buscaram em fontes privilegiadas, em fontes independentes, bem como em bibliografia especializada. Tenho feito aqui no canal e lançado luz sobre este tema do Deep State, do governo oculto. Fiz vários vídeos sobre a máfia casar, enfim. É um tema sempre difícil de investigar, pois há como que uma espessa cortina de fumaça e de sabotagens de todo tipo cercando este assunto. Quando não, muitas desinformações para tentar desviar as pessoas deste tema. Veja, os Estados Unidos são hoje, infelizmente, uma nação adoecida. E, no entanto, grandes multidões ignoram que quem de fato move as cordinhas de suas vidas, hein? Ou creem mesmo aí na hipnose dos marketings midiáticos aí da grande mídia. Veja, frequentemente nós lemos que eles estão fazendo isso, eles estão fazendo aquilo, eles aumentam os impostos, ou eles mandam nossos filhos. Bom, aí já é uma constatação, veja, aí já é uma certa conscientização. Veja, eles mandam nossos filhos para morrer em guerras do outro lado do mundo, né? Guerras que só prejudicam o nosso país, no caso os Estados Unidos, hein? Então, eles aí são inatingíveis, invisíveis para nós. Ninguém consegue fazer nada contra eles. Ninguém consegue identificar claramente quem são eles, mas é muito mais trágico do que parece. Essa situação perdura por vários séculos já. Bom, mas afinal, vamos lá, quem são eles, hein? Estava falando sobre os Estados Unidos, né? Foi o que o Dr. Coleman tentou desvendar em seus estudos e suas obras. Bom, então hoje nós vamos lançar alguma luz sobre este tema e sobre as obras do Dr. Coleman no nosso canal aqui. Veja, o Comitê dos 300, um dos temas preferidos do ex-agente aí do MI6 e que também trabalhou como consultor da CIA, Estados Unidos, e que escreveu vários livros e que viu esses temas, esse tema que estamos abordando, ele o viu mais de perto e mais de dentro. Veja, o Comitê dos 300 é uma sociedade secreta, composta por vários membros. Alguns são visíveis, outros são invisíveis. Todos eles, de uma forma ou de outra, pertencem ao topo, ao ápice, ao cume, vamos dizer assim, da classe governante. Inclui aí, naturalmente, a coroa da Inglaterra, era a Rainha Elizabeth, agora é o Príncipe Charles, que é o Rei Charles, a Rainha da Holanda, chamada Beatrix, as coroas das mais poderosas famílias reais da Europa, pertencem a esse comitê. Esses aristocratas são os visíveis, são aqueles que são conhecidos. Alguns são presidentes, outros são reis da alta aristocracia, porque existem famílias monárquicas hoje, no século XXI. Né? Bom, esses são os visíveis, mas existem aqueles que são os invisíveis. Então eles são secundados aí pela chamada nobreza negra da Europa, que são invisíveis. Então vamos entrar no tema. Veja, o Comitê dos 300 começou a existir, então, quando a Rainha Vitória faleceu, como eu falei no início, né? Um grupo, então, dentro da corte, decidiu segurar as rédeas e adquirir o controle e o domínio sobre as nações. Para isso foi necessário que os aristocratas de sangue azul, de sangue nobre, fizessem negócios com os que não são aristocratas, basicamente com os grandes burgueses, ou com líderes poderosos de empresas de nível transnacional, de nível, digamos, global. Desta forma, conforme a sua estratégia, as portas para o poder global se abriram para os comuns, como a rainha da Inglaterra gostava de chamá-los, então, os comuns. Né? Inclusive você tem na Inglaterra a Câmara dos Comuns. Né? Bom, o Coleman, ele também foi consultor aí do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Bom, ele nos diz que chefes de Estado em vários países referem-se a este órgão, o tal do Comitê dos 300, como os magos. Né? Isso em palavras cifradas, em documentos, geralmente documentos que não são divulgados, documentos classificados. Stalin, veja, eu falei sobre o Stalin já, eu já o citei como um alto membro da Ordem de Troia,
É um dos vídeos que tem bastante visualização aqui no canal, foi o vídeo de anteontem. Joseph Stalin, que foi talvez o homem mais poderoso do século XX, descreveu o Comitê dos 300 como as forças tenebrosas. Ele se referiu algumas vezes, durante a sua vida, algumas poucas vezes, sobre este grupo. O presidente Eisenhower, que jamais foi além, vamos dizer, do nível médio aí do Hofjuden, um judeu da corte, ele disse que se tratava de membros dos maiores conglomerados da indústria de armas e da indústria aeroespacial. E foi o Eisenhower quem popularizou mesmo a expressão complexo industrial, militar e financeiro, que hoje a gente chama de Deep State. Mas quem são os conspiradores que servem ao Comitê dos 300? Vamos entrando no assunto. Vamos tentar responder. Veja, indivíduos bem informados sabem que existe uma conspiração no mundo e que a conspiração tem ramos em várias organizações, mais ou menos discretas. Veja, sob diversos nomes. Muitos desses nomes vocês já ouviram. Por exemplo, os Illuminatis, Round Table, a mesa redonda, o grupo Milner, o Clube de Roma, que eu vou falar um pouco mais hoje, o CFR, o Conselho das Relações Exteriores, o grupo de Bilderberg, né? O Daniel Stulin escreveu livros sobre o grupo de Bilderberg, a Jason Society e vários outros, né? O problema é que é difícil obter informações verdadeiramente concretas, vamos dizer assim, informações práticas, sobre as atividades de membros desse governo invisível, desse governo oculto, desse Deep State. Muito bem. Para se ter uma ideia da amplitude da infiltração e do nível que esta conspiração alcança, vamos citar como exemplo a energia nuclear. Veja, já estamos entrando em temas específicos. Veja, um grupo falsamente ecológico, muito conhecido, inclusive, como Clube de Roma. Ele foi, digamos, convocado, ele foi mesmo criado para travar uma guerra contra a energia nuclear e contra o petróleo. Já estamos entrando no tema dos objetivos deste grupo aí. Então, o Clube de Roma então, seria um subgrupo ou um grupo auxiliar dentro do Comitê dos 300. Veja, a energia nuclear ela gera eletricidade de uma forma barata, abundante e limpa. A ideia é a seguinte: os países do terceiro mundo ficarão facilmente libertos dos globalistas e dos Estados Unidos se eles explorarem devidamente a energia nuclear. Eles serão energeticamente soberanos. A geração de eletricidade através da energia nuclear é uma das chaves para tirar os países do terceiro mundo da sua condição de atraso, da sua condição retrógrada. Pois bem, esta foi uma condição determinada pelo Comitê dos 300. Ele ordenou, né, que o terceiro mundo, né, que hoje é chamado aí o Sul Global, não poderia ser independente na geração de energia elétrica. Ser independente energeticamente significa uma maior dificuldade dos países ricos obterem os abundantes recursos naturais do Sul Global. Então tem uma lógica geopolítica por trás, né? Outro ponto, se nós observarmos a geração de energia elétrica, por exemplo, no Brasil, a gente verificará que todo este equipamento ou veio da Inglaterra ou veio dos Estados Unidos. As turbinas, o dínamo, a tecnologia, enfim, toda a estrutura, toda a patente veio de lá, para que a energia elétrica ela fosse centralizada a partir das hidrelétricas, e essas hidrelétricas requerem uma constante manutenção. Enfim, e os segredos industriais ligados à manutenção dessas hidrelétricas, naturalmente que vieram todos da própria Revolução Industrial. Primeiro o Reino Unido, Inglaterra, Grã-Bretanha e depois, mais para frente, Estados Unidos. A Light, por exemplo, aqui em São Paulo, no Brasil. Bom, isso apenas para fazer um parênteses. Mas continuando, veja, o FMI e demais organismos ocidentais aí de pressão, eles foram criados para defender os interesses dos países desenvolvidos, hein? Veja, grandes produtores de matérias-primas e nações em desenvolvimento, ou seja, não devidamente desenvolvidas, não podem assumir o controle do seu próprio destino. Esse é o ponto. Isso é uma nação em desenvolvimento, ou o que é pior, uma nação subdesenvolvida, ela não pode, em hipótese alguma, do ponto de vista do Clube de Roma,
se desenvolver. Isso é visto como um tabu pelo Clube de Roma e pelo Comitê dos 300, o qual dirige o Clube de Roma. Então a tônica hoje, durante todo o século XX, isso vem desde o século XIX, é bloquear o desenvolvimento industrial em conformidade com os planos de desenvolvimento zero pós-industrial, que foi imposto pelo Clube de Roma. Vocês vão poder aí investigar também, que é facilmente encontrável aí maiores informações sobre o Clube de Roma. Aliás, o nosso Fernando Henrique Cardoso, aqui, que foi presidente do Brasil 2 vezes, ele é um membro do Clube de Roma. Né? É um indivíduo que, de certa forma, trouxe o fabianismo, né? Que é o socialismo pela via light, né? Para o Brasil. Né? Veja, então depender da ajuda dos Estados Unidos e de organismos internacionais, na verdade, mantém os países que são ajudados entre aspas aí, ou seja, subjugados, aí, dominados pelo Conselho das Relações Exteriores, que é o Council on Foreign Relations. Né? O povo que deveria receber o auxílio nos países que pegam empréstimos aí do FMI, do Banco Mundial, né, recebe uma mínima parte do dinheiro. O dinheiro não vai para a mão do povo. O normal é o dinheiro ir parar no bolso dos líderes do governo, os quais cedem e permitem que as matérias-primas do país sejam levadas pelo FMI, pelo Banco Mundial, pelos grandes banqueiros internacionais e pelas grandes potências do hemisfério norte. Aí, o G7, a OTAN, que é o seu aparato militar. Né? Bom, agora eu vou dar estou ainda no preâmbulo do assunto. Né? Veja, eu vou dar um exemplo aí. O Mugabe, né, do Zimbábue, a ex-Rodésia, país cujo nome é uma homenagem a um dos grandes mentores do imperialismo ocidental, o Cecil Rhodes. É um nome bastante conhecido em quem estuda conspirações, globalismo, né, nova ordem mundial e tudo mais. Então a palavra Rodésia veio de Cecil Rhodes, né? Também foi um grande maçom e tudo mais. Bom, ele é um bom exemplo aí de como é que a matéria-prima, nesse caso da Rodésia, que hoje é o Zimbábue, nesse caso o minério de cromo, é um minério aí de alta importância, é controlado através do auxílio dado pelo FMI. Né? Bom, o John Coleman, né, que é justamente nossa fonte do nosso vídeo de hoje, ele investigou aí o conglomerado industrial de mineração dirigido por Angus O'Dilvey, membro já falecido do Comitê dos 300. Veja, ele trabalhou para sua prima, a rainha Elizabeth II, que era a rainha da Inglaterra, como a gente sabe, do Reino Unido, da Commonwealth, da Grã-Bretanha, enfim. Imagine que a empresa do Ogilvy detinha total controle do cromo na Rodésia, veja. Contudo, o povo do Zimbábue aí vivia de forma extremamente precária. Ou seja, falar a verdade, era trabalho escravo. Uma coisa horrível, hein? Veja, e a mesada enviada em dólares, 300 milhões de dólares aí, era enviada pelos Estados Unidos, nunca chegava à população desesperada, aos mineiros e às famílias dos mineiros. Né? A empresa britânica, a Lonrho, monopolizou o valioso cromo da Rodésia e cobrava o preço que desejava. Né? O preço até permaneceu num nível razoável por vários anos, né? Talvez mais de 20, 25 anos. Né? Mas daí veio o Mugabe. Bom, apesar dos problemas aí durante o governo que antecedeu o do Mugabe, que foi do Ian Smith, que foi um governo de 14 anos, quando o Mugabe foi colocado no Zimbábue, foi colocado ali pelo Serviço Secreto Britânico. O desemprego quadruplicou e a realidade é que o Zimbábue, a antiga Rodésia, passou a viver num permanente estado de caos e bancarrota. Bom, então veja só como é que é o esquema, né? O Mugabe recebeu auxílio dos Estados Unidos, que é um eterno súdito da coroa britânica até hoje. O tio Sam enviava 300 milhões de dólares por ano para o Mugabe. E o que ele fez com o dinheiro? Ele construiu 3 hotéis na Côte d'Azur, Cap Ferrat e Monte Carlo, na França, em vez de investir no Zimbábue. Né?
país devastado por doenças, desemprego, subnutrição, subjugado a um regime escravagista e que jamais conseguia melhorar de vida. Então você compare aí o fraudador, o Mugabe, com o governo anterior do Smith. Veja, o Smith ele nunca pediu nem recebeu auxílio algum dos Estados Unidos. O país era melhor. Deduzimos facilmente que o auxílio vindo do exterior é um meio totalmente corrupto criado para exercer o controle total sobre os recursos naturais de países como o Zimbábue. Na verdade, isso ocorreu em todos os países da África. Eu só usei o Zimbábue como um exemplo. Esta situação começou a virar com a ascensão da China e o fortalecimento da Rússia. Ou seja, desde a crise que o Ocidente começou a viver mais fortemente a partir de 2008, se intensificando em 2020 e depois com o Covid se intensificando ainda mais. Ou seja, a ascensão da China e o fortalecimento da Rússia, a África começou a melhorar. Não só a África, mas todo o sul global. A Rússia, por exemplo, ela tem sido um constante aliado dos movimentos de libertação africana. O mais conhecido deles foi o Apartheid. Né? Então a África, ela está agora acertadamente fazendo acordos do tipo ganha-ganha com a China, os dois ganham, né? Bom, mas vamos voltar ao nosso tema. Vocês já estão entendendo qual que é a logística, né, desta elite nefasta aí, que ainda está aí, né? Ela não está tão forte hoje. Mas veja, o nefasto Clube de Roma mantém garras poderosas até hoje sobre os países do terceiro mundo. Veja, mas essas garras, minha gente, também estão no pescoço dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Vocês já perceberam que essa gente não tem nacionalidade, né? Como é que uma entidade como essa pode saber o tempo todo o que está acontecendo? E como é que ela exercita esse controle sobre o governo dos países? Veja, o êxito adquirido pelos conspiradores advém de algumas sociedades secretas, advém do controle de organizações de fachada, órgãos governamentais efetivos, institucionais, grandes bancos, companhias de seguro, corporações transnacionais, a indústria petrolífera, a indústria farmacêutica e as centenas de milhares de entidades do tipo ONGs e fundações cujos oligarcas administradores compõem o Comitê dos 300, órgão que controla uma boa parte do mundo nos últimos 100 anos. Bom, então as pessoas poderão dizer, poxa, Helder, mas então esse é o próprio sistema que está em curso, sim, mas não é tão simples, porque o sistema tem uma parte que está efetivamente, vamos dizer assim, vinculada ao próprio desenvolvimento da sociedade, mas uma outra parte, que é a parte negra, ela boicota aquilo que as próprias instituições aparentemente representam. Vamos entender, veja, visto que já existem dezenas de livros escritos sobre o CFR, o Conselho das Relações Exteriores, e também a Comissão Trilateral, vamos passar então diretamente ao Clube de Roma, também a Fundação Marshall da Alemanha. Veja, foi uma revelação aí para algumas pessoas que o Clube de Roma e os seus patrocinadores, usando o nome da Fundação Germânica Marshall, eram dois corpos altamente organizados da conspiração. Eles operavam sob a fachada e a proteção da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. E a maioria dos executivos do Clube de Roma era proveniente da OTAN. E como vocês sabem, boa parte da OTAN, das lideranças da OTAN, quando da criação da OTAN, vieram diretamente do nazismo, de nazismos reabilitados pelos aliados. E você sabe que eles foram reabilitados após a guerra. Eu já fiz vídeos sobre este tema, hein? Pois bem, o Clube de Roma formulou tudo que a OTAN estipulou como diretriz. E através das atividades do Comitê dos 300, um indivíduo, conhecido aí como Lord Carrington, conseguiu dividir mesmo a OTAN em duas facções. Uma facção política, que é dita mais como sendo de esquerda, e uma aliança militar, que é dita mais como sendo dito de direita. Bom, por enquanto eu estou apenas trazendo alguns dados. Veja, o Clube de Roma ele continua sendo uma das armas mais importantes de política exterior do Comitê dos 300, sendo seu outro braço mais importante o grupo de Bilderberg. Né? Bom, isso aí ele é mais conhecido. Né?
O Clube de Roma foi formado em 1968, a partir de um grupo, veja bem, dirigido pelo Hans Joachim Morgenthau, sob os auspícios, veja bem, do falecido Aurélio Péchet. Veja, sobre a loja paramaçônica aí do Péchet, a P2, veja o vídeo do nosso canal aqui chamado Guerra Fria 1.0, maçons, nazis e Vaticano se dão as mãos, que é um dos vídeos mais impressionantes da nossa série aqui. Então veja bem, o Clube de Roma pretendia agilizar os planos de implantação do governo mundial. Repetindo, o Clube de Roma foi criado para agilizar os planos de implantação de um governo mundial global, que foi chamado então a New World Order, a nova ordem mundial, que nada mais é do que a hegemonia total da máfia Khazar, a qual controla a coroa britânica, o Fed, que é o Federal Reserve dos Estados Unidos, que imprime o dólar, e a União Europeia, que está sediada em Bruxelas. Não canso de dizer, assista os 4 vídeos sobre a máfia Khazar que eu fiz aqui no nosso canal. Bom, o pedido de criação do Clube de Roma, aí pelo paramaçom, aí pelo Péchet, da P2, foi atendido a partir de lojas paramaçônicas sediadas nos Estados Unidos, na França, Suécia, Grã-Bretanha, Suíça e Japão. Durante o período de 1968 até 1972, o Clube de Roma se tornou uma entidade tida como científica, globalista e internacionalista. Pretendia-se que o Clube de Roma disseminasse uma agenda para o mundo e que pudesse vigorar após uma pós-industrialização. Então vocês vejam que um dos objetivos já da elite satanista aí era que o mundo deveria ser desindustrializado, né? Veja, então essa agenda pós-industrialização foi pensada sobretudo para os Estados Unidos. Na prática, o Clube de Roma se tornou a maior força oculta por trás de movimentos que pegaram fortemente nos Estados Unidos e também na Europa, com movimentos de contracultura, que já começam muito fortemente na década de 60, tais como o uso recreativo de drogas, pensa, heavy metal, sexo livre, sex livre, né? O hedonismo, o satanismo, inclusive nos Estados Unidos tem a Igreja de Satanás, do Anton LaVey, né? O alcoolismo, feitiçaria, ecologia, né? Bom, tudo que pegasse ou fosse visto como subversivo, como contracultura, como, enfim, como antissistema, né? Bom, mais recentemente, eles abraçaram e promoveram a ideologia LGBTQ+, né? O transgenerismo, o wokismo e por aí vai. Então eles estão por trás de tudo isso daí. Então você já sabe quem está por trás de tantas desgraças e modas deprimentes e depravadas que assolam o Ocidente, pois que foram criadas aqui mesmo no Ocidente, né? O Instituto Tavistock, o Tavistock Institute, também foi uma obra do Daniel Stulin, hein? O Instituto de Pesquisas Stanford, chama Stanford Research Institute, e o Instituto para Relações Sociais, que é o Institute for Social Relations, são organizações de pesquisa no campo da, veja bem, psiquiatria social aplicada. Tem representantes também no corpo administrativo do Clube de Roma, veja, o Tavistock, o Stanford e o Instituto para Relações Sociais. Veja, então, frequentemente esses 3 institutos aí agiram como conselheiros e desempenharam um papel importante, no qual entrou também, como eu já disse, a OTAN. Então aí começaram a propagar a bobajada marqueteira aí, a qual pegou boa parte da juventude do Ocidente, a conspiração aquariana, a propalada era de aquário, o amanhecer de um novo dia, uma série de slogans hipnóticos ilusórios, livros, adereços, tatuagens, modas, festivais, Wicca, cientologia, etc, etc. Bom, o Clube de Roma é uma implantação de financistas anglo-americanos conjugados a famílias da Horda Negra Europeia, a velha nobreza de Londres, Veneza e Gênova, que eu denominei de máfia Khazar. O segredo do seu sucesso é a sua capacidade de manipular depressões econômicas e recessões. Desnecessário dizer que todo o sistema calcado no dólar, né,
que apesar do que as pessoas pensam, o dólar é algo muito recente, é muito mais recente do que o que se pensa. O dólar tem pouco mais de um século. O Federal Reserve é de 1913. O dólar, como eu já disse, é uma pirâmide de Ponzi, só que ela é grande, ela é uma pirâmide grande, ela é mais influente e mais bem elaborada do que uma pirâmide comum. Por exemplo, a do Madoff ou daquele filme O Lobo de Wall Street, né, onde você vê bem como funciona o sistema da pirâmide e do financeirismo. Né? Bom, mas a finalidade aí dessa pirâmide, né, que alguns poderão dizer que é o sistema financeiro ocidental, ou o próprio capitalismo, a sua finalidade é desabar um dia, como um enorme castelo de areia. Aliás, eu fiz um vídeo sobre esse tema ontem, como uma coluna de fumaça, né? Bom, e aqui já estamos indo para a parte final do vídeo. O Comitê dos 300, ele provoca convulsões financeiras, econômicas, monetárias e também estimula convulsões sociais, mas num nível muito alto, num nível global. Veja, sempre que o capitalismo sofre uma grande crise, como já sofreu diversas vezes, segue-se uma depressão econômica, desemprego em massa, problemas sociais, fortunas mudam de mãos, governos caem, surgem novos partidos, as classes médias se endividam, um clima de caos generalizado deve ser evitado. Então você provoca para que haja uma crise generalizada, mas você precisa evitar o caos generalizado. Então, entendendo como é que funciona? Você provoca o problema para depois você trazer a solução. Veja, a elite ela não pode suportar um caos permanente. Ela precisa do sistema funcionando, das instituições funcionando. Um caos excessivo vai atingir até mesmo a alta elite e até mesmo destruí-la. Eles não têm poder contra. Se o ser humano se unisse, ele acabaria com a elite satânica em poucos dias, se ele tivesse unido, se ele tivesse informado, se ele tivesse consciente. Né? Bom, uma boa técnica aí que eles usam é levar o povo a aceitar as coisas e levar a aceitar mais facilmente as coisas como um maior controle sobre o indivíduo. O comitê ele elabora, por isso que eu falei da psiquiatria, né? Ele elabora projetos de vigilância totalitária que virão a ser implantadas na década seguinte. Às vezes, um catalisador é necessário para acelerar o controle e a vigilância global. Por exemplo, o Patriot Act, né, o sistema de censura e perda de direitos civis que foi implantado logo após o acidente, entre aspas, das Torres Gêmeas em 2001. A criação de vigilância global hoje se faz principalmente com celular, pessoal. O sistema de vigilância facial, localizador, a renda básica universal, pontuação em nota comportamental, etc. A nota comportamental, né, calcada no comportamento do indivíduo, será a base para a assistência social no futuro. Né? O Clube de Roma ele elabora essas coisas que eu estou falando. Né? Essas coisas são sumamente elaboradas por comitês de alto nível. Veja, o Clube de Roma ele tem a sua própria agência de serviço secreto. Veja, ele também tem acesso ao sistema da Interpol, o qual é controlado pelos Rockefeller. Foi mesmo implantado com o dinheiro de David Rockefeller, a Interpol. Cada agência do Serviço Secreto Americano, a CIA, a NSA, a DIA, assim como a ex-KGB, o MI6 inglês e o Mossad, o Serviço Secreto de Israel, colaboram com a Interpol no plano internacional. E indiretamente, ou diretamente, por exemplo, como se dá com a CIA e o MI6, diretamente com o Clube de Roma. Bom, então vamos falar então sobre as metas da elite secreta. Bom, então as metas da elite secreta, ou seja, quando eu vou entrar no tema principal do vídeo, mas que vai ficar para amanhã. Então hoje foi um preâmbulo, né? Foi algumas explicações, alguns dados, trouxe alguns conhecimentos também para entrar nesse assunto, porque a gente já está entrando realmente no âmago do assunto, né? Como que a máfia Gazar, como que a Horda Negra, como que as famílias monárquicas que estão aí são donas de grandes corporações, como é que elas se aliaram a uma alta burguesia de homens de negócios, de CEOs, como se diz, para dominar o mundo, né? Mas é óbvio que eles estão numa situação de que não podem concretizar os seus planos, né? Então, amanhã, então, daremos sequência aqui a este vídeo.
Bom, agradeço aí a sua atenção e o seu apoio. Veja, o vídeo ele só repercute se você der um like. Verifique se você está seguindo o canal. Prestigie o canal de mídia alternativa aqui, mídia independente, canal de livre expressão e comunicação. Se você quiser ajudar o canal, vê aí na descrição do vídeo o nosso Pix. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Até a próxima e fiquem com Deus.